Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Livraria Família Cristã. Meu nome é Isabelle, esse aqui é o Kennedy e nós fazemos parte da equipe teológica da editora Pencal. Hoje a gente vai falar para vocês dessa obra maravilhosa do famoso teólogo John Gill. Kennedy, fala um pouquinho pra gente do John Gill. Bom, eu quero começar falando acerca do contexto e do conteúdo que o John Gill usa nos seus comentários acerca dos evangelhos. Bom, John Gill, como você sabe, ele é especialista em cultura judaica e também em literatura dos rabinos, que eram os mestres da época, do primeiro século. Então, ele tem toda essa gama de conteúdo para entender as parábolas de Jesus, por exemplo. Então, quando Jesus fala nas parábolas em relação ao contexto cultural do povo judeu daquela época, o John Gill traz toda esse contexto. Sim. E, além disso, ele também tem toda a questão de que ele é especialista no grego, no hebraico, como também no aramaico e também no latim. Então, dentro desse comentário dele, que é um comentário bem exaustivo, como vocês podem ver, por exemplo, esse aqui é o comentário de Mateus. É o maior que nós temos dos 4 evangelhos, e ele é grande. Então, por quê? Porque o John Gill, ele não tenta ser uma pessoa, dentro do seu comentário, um comentário prático. Ele tenta ser ainda mais exaustivo no sentido de que nós possamos compreender exatamente aquilo que Jesus estava trazendo naquele contexto. Ele é bem específico, Uhum. em todos os sentidos. E é muito legal, até quando a gente estava produzindo, a gente percebeu isso, que ele traz muitos detalhes e muito contexto que, pra gente, quando vai ler o texto bíblico, a gente não sabe. Sim. E, por exemplo, até em Lucas, se eu não me engano, quando ele está falando dos rabinos, dos sacerdotes, ele conta, o contexto, conta sobre a cultura, e isso é muito interessante, porque depois a gente lê o texto bíblico entendendo realmente como que funcionava, Sim, um outro exemplo que a gente pode dar em relação a isso é Mateus 24, Sim. que é o sermão escatológico de Jesus, e dentro do sermão escatológico a gente vê Jesus falando que o templo vai ser destruído, E aí a promessa ela se cumpre, como a maioria de nós sabemos, a promessa se cumpre no ano 70. Só que o John Gill ele não vai só na questão de que a promessa de que o templo seria destruído se cumpre no ano 70. Ele vai além, ele vai na questão dos reinados e ele faz toda a perspectiva escatológica de Mateus 24, ele entra com toda essa linha histórica. Então, como que as promessas de Mateus 24 se cumpriram, E já aproveitando para contextualizar, o sermão escatológico que nós chamamos, é um sermão acerca das coisas do fim, é acerca das coisas do tempo do fim. Então, o John Gill ele tem uma linha muito específica, para falar acerca de como a cronologia dos fins dos tempos, que é um assunto extremamente importante, mas ele traz essa questão não só teológica, não só de interpretação bíblica, mas essa questão também histórica, que é muito importante. Sim. Só para mostrar para vocês que estão em casa, o John Gill, ele traz, como o Kennedy disse, comentários bem exaustivos, Os versículos, eles estão destacados em itálicos também, para a facilidade da leitura do nosso público, E estão destacados também em negrito as letras gregas usadas no comentário. E aqui, Mateus 24, como o Kenny disse, mas todas essas coisas são os princípios da dores. E ele vai discorrer isso por todo o texto bíblico. A gente precisa pensar que quando a gente estuda os evangelhos, a gente precisa conhecer a cultura, Então, se vocês olharem a capa, por exemplo, a capa de Mateus, ela tem aqui um pergaminho e um nome Messias. Porque o John Gill ele explana essa ideia de que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para o povo judeu para trazer a prova de que Jesus era o Messias. Então nós temos, por exemplo, aqui mostrando a capa para o pessoal também de casa, nós temos aqui o de João, o Evangelho de João, e nós temos aqui as ovelhas. Até interessante essa capa, não sei se vocês vão conseguir ver, mas logo aqui atrás, bem no fundo, tem uma cruz
né, onde que a ovelha está olhando para a cruz. Eu acho interessante esse projeto de capa, né, inclusive a diagramação, esse projeto da editora Pencal, muito bom. E isso representa o texto de João no capítulo 10, que fala que Jesus é o bom pastor, né? Então, a editora teve esse cuidado de também evidenciar nas capas e na diagramação, no projeto como um todo, aquilo que o John Gill e que o texto bíblico evidencia para a gente. E isso faz com que essa obra que nós temos do John Gill seja extremamente relevante, né? Talvez alguém possa falar, bom, eu ainda não conheço ele. Bom, você está perdendo por não conhecer ele ainda, porque o nível de conteúdo dele é extraordinário. Não são poucos teólogos que citam ele. Sim. Charles Spurgeon, por exemplo, nos comentários que nós temos aí do Tesouro de Davi, dos Salmos, o Charles Spurgeon, né, inclusive da editora Pencal mesmo, ele cita o John Gill várias e várias vezes, mostrando a relevância que esse nome tem, né, para a história da igreja. Sim. Então é um privilégio nós podemos fazer parte desse projeto com a editora Pencal e a Livraria Família Cristã e trazer toda essa gama de conteúdo, esse comentário exaustivo, esse comentário rico, né, para o nosso tempo aqui e poder conhecer e estudar a palavra de Deus de uma forma ainda melhor, né? E é muito legal você falar isso, Kennedy, porque esse também é um dos objetivos da editora Pencal, né? Sim. É trazer um material de qualidade, ao mesmo tempo acessível, né? Porque ainda que ele seja um comentário bem exaustivo, como você colocou, e bem completo, né? Ele é para todos os públicos, né? Para o nosso público, ele é muito pensado para todos os tipos de pessoas. Por quê? Porque não tem no Brasil um material como esse, né? Vocês podem até pesquisar na internet. A gente fez justamente pensando nisso, pensando nessa acessibilidade, né? Tanto pelo preço, quanto pelo material, quanto pela estrutura. Então, se você é uma pessoa que está procurando entender um pouco mais os evangelhos, não só entender o texto bíblico, mas realmente todo o contexto por trás, tentando buscar um pouco mais de conhecimento, esse kit ele é perfeito para você. Apenas por R$ 129,59 você vai conseguir, e é um preço também super baixo, é um preço muito em conta, pensando que ele é realmente um material muito completo, tanto para estudantes que estão na academia de teologia, quanto para você ter em casa também para consultar enquanto estiver fazendo um devocional, ou para estudar para um sermão, ou qualquer outro fim de estudo, mesmo que seja apenas por gosto. Eu espero muito mesmo que vocês aproveitem esse material feito com muito carinho pela editora Pencal, mais uma vez pensado para o nosso público. Você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte, compartilhe com uma pessoa que você sabe que gosta desse assunto, que gosta de teologia, que quer conhecer um pouco mais sobre teólogos. E acesse nosso site também para ver outros produtos da livraria. Nós não temos apenas livros grandes e kits, nós temos também outros livros de devocionais mais simples e mais práticos também. O link do nosso site é www.livrariafamiliacristã.com.br. Muito obrigada e um ótimo dia. Deus abençoe. Esse arcabouço muito ruim então, que o John Gill traz. Arcabouço muito ruim.